Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, casa que nos acolhe sempre com muito amor, com muito carinho. Eu digo sempre, que é o que aprendi aqui com a doutrina, que a casa espírita, ela é uma escola, uma oficina e é também um hospital. E todos nós sempre precisamos da casa dessas três formas, ora como escola, ora como oficina, ora como hospital. Todos nós, sem exceção, que a gente possa sempre contar com a casa espírita nesse sentido, sempre. Quando a gente precisar da oficina, quando a gente quiser trabalhar, ajudar na caridade, ajudar os nossos irmãos, procuremos a casa espírita. Quando necessitamos de estudo, de esclarecimento, procuremos a casa espírita, nos cursos presenciais, online. Quando a gente estiver mal e precisar dela como hospital, procuremos. A casa espírita tem o acolhimento fraterno, que é aquele primeiro momento que a gente encaminha os tratamentos da casa. Nós temos os passes, a palestra, temos as pessoas, uns aos outros irmãos para conversar. Procuremos a casa espírita. Indiquemos a casa espírita para os nossos irmãos também. Essa luz que recebemos deve espargir a todos os nossos irmãos, e é a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina, é a divulgação. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês pelo apoio, pelas contribuições que vocês dão à casa, para que a casa continue aberta, para que a casa continue com o seu propósito. A gente, nesse mês, nós iniciamos a campanha para o cobertor, e vocês todos têm ajudado, e certamente os nossos irmãos que passam aí pela situação de moradia de rua agradecem, porque à noite realmente, durante o dia não se pensa em outras coisas, e à noite, quando o frio vem, aí eles vão procurar um jeito de se esquentar. E aí a equipe que vai de terça-feira entrega o cobertor. Então, fica aqui o nosso muito obrigado a vocês, porque sem vocês não daria para fazer esse trabalho. Lógico, que Deus primeiramente tocando o coração de cada um para que esse trabalho seja feito. E com relação também aos cursos, nós temos o curso de iniciação ao Espiritismo, nós temos o curso também de estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos, que já é intensivo. Nós temos um curso que vai iniciar do Evangelho segundo o Espiritismo presencial. Então, assim, procurem a casa, a administração, no grupo, se informem. Esse do Evangelho vai iniciar, então é legal porque pode pegar do início. Mas os cursos são cíclicos, então quando termina, reinicia, e você não pegou no começo, você pegou no terceiro capítulo, no final, quando retornar, você pega o primeiro e o segundo capítulo. O importante é estudar. Nós precisamos realmente estudar a doutrina, conhecer a doutrina, para que a gente esteja sempre preparado, não só para as adversidades, os problemas, as dificuldades aqui, mas também quando a gente retornar à pátria espiritual. É muito importante que a gente detenha esses conhecimentos e que também a gente passe adiante. Então, nosso muito obrigado a todos vocês, a colaboração ao nosso bazar. Lembrando que sempre na segunda quinta-feira de cada mês que a gente realiza esse nosso bazar, que é uma forma da gente angariar os fundos para que a gente possa honrar os compromissos da casa. Então, nosso muito obrigado. Convido a todos agora para que a gente feche os olhos, para que a gente busque aquela figura que cada um de nós tem do nosso mestre, sempre com um olhar doce, compassivo, braços abertos, sempre a nos esperar, sempre pronto a nos acolher. E vamos neste momento deixando as nossas aflições e preocupações do lado de fora, nos concentrando apenas na imagem do nosso mestre, lembrando que no momento em que nós adentramos a casa espírita, nós já somos acolhidos e recebidos pelos nossos irmãos de luz, e já inicia aí o nosso tratamento. Ao sentarmos aqui, este momento de preleção, palestra, certamente o tratamento continua através dessas reflexões, que com toda certeza a espiritualidade
envolve o palestrante desta noite, o nosso irmão Paulo, para que essas palavras caiam no nosso coração, para que a gente escute com os ouvidos da alma, para que a gente possa não só entender essas reflexões que aqui ele vai trazer para nós, mas que a gente aplique na nossa jornada, para que a gente leve também aos nossos irmãos. E assim, com o pensamento em Jesus, o coração sereno, vamos aproveitar este momento para agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai querido, pela bênção desta encarnação, essa oportunidade que recebemos de trabalhar, de produzir, de nos redimirmos dos erros do passado, de auxiliar os nossos irmãos, auxiliando também a cada um de nós. Agradecer a Jesus, nosso irmão querido, pelos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecer aos mentores desta casa, que nos recebem com tanto amor, carinho e com tanto respeito. Agradecer também ao nosso mentor, esse amigo de luz que Deus colocou ao lado de cada um de nós. Cada um de nós tem um irmão querido que vela por nós, que nos inspira e protege, sempre nos lembrando dos compromissos assumidos na erraticidade, de tudo aquilo que aqui precisamos fazer. Agradecer também aos irmãozinhos queridos que estão aqui ao nosso lado, que foram trazidos pela espiritualidade para este momento de palestras, esse momento de estudo, de reflexão, para esse tratamento que cada um de nós aqui também recebe. Que possamos estar sempre unidos pelo pensamento e pelo coração, e que Jesus abençoe sempre esta casa, seus trabalhadores e frequentadores. E vamos iniciar esta noite de palestra, de tratamentos, fazendo então a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite. Hoje não está tão frio, né? Mas vocês viram que mesmo assim a gente vem devagarzinho, porque tem duas coisas que não combinam com velocidade, é idade e friagem. Terrível, terrível. Mas hoje está melhor. Espero que vocês estejam bem. Passamos o dia de hoje, né? Chegamos até aqui. Para alguns o dia foi mais difícil, para outros nem tanto. Mas a vida é assim, altos e baixos. Para a noite de hoje, nós tomamos a liberdade de escolher uma frase do apóstolo Paulo de Tarso para a gente refletir sobre ela. E a frase é... Ó, com fundo musical, tá vendo? Acabou. A frase é: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vocês já ouviram isso? Essa é uma das frases mais mal compreendidas, mais mal interpretadas de toda a história evangélica. Porque isso dá uma ideia diferente da ideia original, no contexto que o apóstolo Paulo apresentou. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, precisa conhecer, é em que momento ela foi dita, em que circunstâncias isso foi apresentado para os filipenses. Saulo de Tarso, Saulo, nascido Saulo, Tarso, a cidade onde ele nasceu, era um cidadão romano, porque Tarso era uma província romana, na região da Cilícia, que hoje é a Síria, aproximadamente. Então ele tinha os benefícios de um cidadão romano.
Era judeu, mas tinha todo o status e direitos romanos. Ele teve uma vida boa. Bons professores, boa família, boa instrução, boa vida, recursos. Ele não era uma pessoa sofrida. Ele tinha uma boa, ele nasceu bem. Quando Saulo passa a ser Paulo de Tarso, depois do encontro com Jesus na estrada de Damasco, que vocês também conhecem esse episódio, então a vida dele muda. Muda completamente. Porque ele passa a dedicar a sua vida à divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele enfrenta um monte de dificuldades. Foi abandonado, os amigos viraram as costas, o pai dele virou as costas para ele, perdeu toda a influência, todo o status, não foi acolhido pelos amigos de antes, muita dificuldade. Mas mesmo assim percorreu ao longo da sua trajetória messiânica, da sua trajetória de divulgação, percorreu perto de 20 mil quilômetros divulgando a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus. Por onde passava, Paulo fundava igrejas. No nosso conceito hoje, igreja é um prédio. A gente passa na frente, vê que é uma igreja, identifica, né? Até com uma certa facilidade. Tem alguns sinais, às vezes a arquitetura demonstra ser uma igreja. Naquela época, a igreja não era um prédio, não era um local. Igreja era um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que comungavam da mesma fé, do mesmo interesse, do mesmo objetivo. Então era um grupo de pessoas que aderiram, que conheceram o ensinamento de Jesus e passaram a acreditar e vivenciar, tentar vivenciar aquilo. Isso era uma igreja. Paulo funda diversas igrejas. E segundo alguns estudiosos, por inspiração do próprio Cristo, ele passa a escrever cartas para essas igrejas, porque como ele era o fundador e era a pessoa de maior destaque, de maior representação ou representatividade nas igrejas, os problemas eram direcionados a ele. Mas ele não tinha como se deslocar de um ponto a outro numa velocidade, com prontidão e essa coisa, por conta das distâncias, da dificuldade de transpor tudo isso. Então ele escreve cartas orientando as igrejas. E é aí que surge, na comunidade de Filipos, que segundo alguns estudiosos também aponta que foi a primeira igreja no continente europeu, porque Filipos ficava na região da Macedônia, hoje é região meio sudeste da Europa. Foi nessa situação que Paulo escreve para a comunidade de Filipos, ou seja, a sua carta aos filipenses. Porém, Paulo está preso, possivelmente em Roma, por volta dos anos 60, 62, depois de Cristo. Ele preso, escreve uma carta cheia de ânimo, convidando a todos os filipenses a serem alegres, responsáveis, confiantes no Senhor, para não deixar perder aquele senso de unidade, de comunhão entre eles, incentivando a alegria, o prazer pela vida, e ele preso. A carta aos Filipenses é uma das mais otimistas que Paulo escreve, estando preso. E é nesse contexto que ele escreve, é nesse contexto que ele traz na sua carta aos Filipenses. Agora é a cola aqui do celular. Antigamente a gente carregava livro, né? Hoje a gente traz a cola no celular. Ele... Ô Jesus, espera aí. Vocês pensam que é fácil, né? Não. Aqui. Eu fiz o favor de colocar em modo avião, então por isso eu não consigo acessar, né, Paulo? Aí acontece isso. E ele traz a seguinte informação: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância.
Em algumas traduções da Bíblia diz assim: aprendi a contentar-me com tudo que tenho. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse é o cenário. Essa é a fala de Paulo, é o pronunciamento de Paulo aos Filipenses, lembrando que ele está preso sob ameaça de morte, e mesmo assim ele encontra motivos para motivar, para alegrar, para transmitir uma mensagem de paz, de confiança, de fé e esperança para a comunidade de Filipos. Tudo posso naquele que me fortalece. Então é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Para muitos isso virou um mantra, que acha que pode fazer tudo. Posso. Né? Naquele que me fortalece eu posso fazer. Então eu posso almejar certas coisas materiais, não importa. Lícito, ilícito? Claro que não. Paulo não diz, tudo posso com aquele que me fortalece. Tudo posso quando estou junto daquele que me fortalece. Paulo diz, tudo posso naquele. É estando naquele, estando em Jesus. E como nós estaremos em Jesus? Compartilhando de todos os seus ensinamentos, praticando os seus ensinamentos, vivenciando os seus ensinamentos, vivendo de uma forma condizente com a mensagem do Evangelho de Jesus. Porque não há uma condição de que a gente possa pedir um fortalecimento e sentir-se fortalecido por uma emissão de energia direcionada a nós do nada. Isso não. O que efetivamente nos fortalece? Fortalecer é nos tornar mais apto, nos tornarmos mais capazes para enfrentar situações, para resolver situações, para superar situações. Esse é o fortalecimento que a gente deve buscar. Então, se eu tudo posso, eu estou me referindo à questão espiritual, não à questão material, porque não basta repetir um mantra sagrado de que eu posso ganhar na loteria, de que eu posso isso e posso aquilo. Talvez eu passe a vida inteira sem ganhar. Aliás, eu nem jogo, eu tenho medo de ganhar. Eu vou me perder se eu ganhar. Eu já nem jogo. Enfim, não é um mantra que a gente vive repetindo para que as coisas dê certo. Muitos pensam que sim. Engana-se. O convite de Paulo, a mensagem de Paulo para os cristãos de Filipos, que serve para todos nós em qualquer tempo, para toda a humanidade, em qualquer tempo, para todos os cristãos, a mensagem é: não se afaste de Jesus. Não se distancie de Jesus. Não fuja de Jesus. Caminhe com Ele. Quando nós permitirmos de fato que Jesus faça parte de nossa vida, quando nós nos conscientizarmos de que precisamos expandir a nossa consciência para buscar entender a mensagem de Jesus, quando isso de fato acontecer, essa é a sensação da força. É nesse momento que estaremos fortalecidos. É nesse momento que estaremos engrandecidos para qualquer desafio. A doutrina espírita vem nos trazer esclarecimentos, informações. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o roteiro de nossas vidas. Mas a doutrina espírita, o Espiritismo, é a luz que ilumina os nossos passos para que a gente se mantenha nesse roteiro. Por quê?
nós precisamos primeiramente conhecer. Olha o convite que o nosso irmão fez aqui. Conhecer. Tantos cursos, tantas leituras, tantas informações. Precisamos conhecer. Precisamos acreditar e conhecer. Depois que conhecemos, precisamos aceitar como verdades aquilo que nós efetivamente conhecemos. Depois de aceitar, nós devemos confiar na misericórdia divina, que nada acontece em nosso prejuízo. Tudo o que nos acontece é em nosso benefício, é para o nosso crescimento. O Espiritismo apresenta isso com lei de causa e efeito, com uma série de explicações que nos orientam a entender melhor essas posturas de vida. Depois de confiarmos, nós precisamos efetivamente praticar. Praticar. Precisamos, então, aceitar, conhecer, praticar. Confiar e praticar. E é esse o convite que Paulo de Tarso faz a todos nós, por intermédio da carta aos Filipenses. E a doutrina espírita, como disse, ilumina nossos passos, mostrando o que e como nós devemos fazer por conta do entendimento. Vocês concordam que a gente só muda de ideia quando a gente efetivamente compreende que uma coisa é necessária? Às vezes, a duras penas. A duras penas. Existem vícios que nós sabemos que são prejudiciais, mas continuamos neles. Porque sentimos prazer, porque ainda estamos, de certa forma, despreparados para esse entendimento. Mas nós conhecemos, nós sabemos. Só não entendemos ainda, porque a hora que a gente entender, a gente muda. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Jesus. Com seu exemplo, com seus ensinamentos, com toda a sua exemplificação. E por quê? Se o Espiritismo nos apresenta, por exemplo, a lei de causa e efeito como a justificativa do nosso hoje, se passo por dificuldades hoje é porque certamente antes alguma coisa fiz de não adequado? E se eu quero futuramente passar por uma situação melhor e não estou fazendo nada positivo agora, como é que eu vou colher um resultado diferente? A gente só consegue alcançar lugares onde outras pessoas não alcançaram se nós fizermos de um jeito diferente que essas pessoas. Não é assim? Fazer a mesma coisa do mesmo jeito não leva a resultado diferente. Esse é o convite da doutrina. Através do conhecimento e do entendimento. Encontramos forças, encontramos oportunidades, nós temos o tempo todo, todos os dias. Todos os dias. Mas quando a gente se diz espírita, a gente foge muito das responsabilidades. Não basta dizer, como não basta dizer o mantra, tudo posso. Se eu não fizer nada para buscar esse merecimento ou atingir esse resultado, eu não vou conseguir. Não adianta me sentir ou achar que serei fortalecido. Eu não estou fazendo, não estou buscando. O convite é: batei e abrir-se-vos-á. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis. Não é assim que a gente vê no ensinamento do Cristo? Tudo exige uma ação. Tudo exige uma iniciativa de nossa parte para que nós partamos em busca desse ideal desejado. A postura de louvor à distância, sem envolvimento, não traz o resultado esperado. O apóstolo Tiago já nos ensina isso em sua carta. A fé sem obras é a fé morta. E por fé,
nós precisamos entender exatamente de que se trata para que nós possamos conhecer, entender, aceitar, confiar e praticar. A fé não é apenas a crença. A fé traz um conceito mais abrangente, um conceito de fidelidade. Ter fé em Deus significa ser fiel a Deus. Fiel à vontade de Deus. Mas afinal, qual é a vontade de Deus para nós, para conosco? Qual é a vontade de Deus com relação a gente? Estou passando por muita dificuldade, muito sofrimento, minha vida está uma coisa horrorosa, mas é a vontade de Deus. Não é não? Faz isso não. Isso não é vontade de Deus, não. A vontade de Deus nada mais é de que nós, por nosso esforço, por nossa persistência, por nossa perseverança, a gente vai corrigindo as nossas imperfeições. O que Deus e Jesus esperam de nós é que sejamos melhores, que a gente invista no nosso crescimento, no nosso processo evolutivo, na edificação de cada um de nós. O reino dos céus está no coração de cada um de nós. Precisa ser edificado, construído, fortalecido, vivenciado. Porque é um estado de espírito, não é um lugar. Não é uma situação geográfica que se vira primeira à esquerda, depois da segunda à direita, você chega no reino dos céus. Não é isso. Vejam a importância de conhecer. Porque quando nós não conhecemos, nós ficamos com palavras soltas, com frases de efeito, acreditando que pode ser que dê certo. E o tempo passa, e as oportunidades passam, e a gente não toma uma ação, e a gente fica sempre no mesmo espaço. Fica patinando e não avançamos. Conhecer é fundamental. Compreender é mais importante ainda. É o segundo passo. Compreender. Nós precisamos conhecer para compreender. Compreender para vivenciar. E vivenciar para exemplificar. Nós só ensinamos aos que nos cercam através de nossos exemplos, não através de nossos discursos. Não através. Então o Espiritismo é a religião da salvação? Obviamente que não. Quando abrimos o Livro dos Espíritos, na pergunta 982, a gente vê que Kardec pergunta: precisa ser espírita? Resposta: não. Nós não somos medidos pelas nossas religiões. Somos medidos pelas lágrimas que enxugamos, pelo bem que praticamos, pela essência daquilo que fazemos. Essa é a medida. E a cobrança é de nossa consciência, porque nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos de tudo isso. Após o desencarne, não há aquela fila de espera, com um barbudo, com uma ficha na mão, olhando lá e dizendo: rapaz, você fez tudo isso aqui. Não é assim. É a nossa consciência que nos cobra, porque nós conhecemos. Nós conhecemos, nós vamos em busca da informação. Só que a gente só trata a informação no departamento da inteligência. Não trazemos para o sentimento. E nós não vivemos aquilo que não sentimos. Você pode até dizer: eu tenho pena dos moradores de rua, mas não faço nada para ajudar. Então você não vive isso. Você não sente necessidade. Eu posso até dizer: não, eu compreendo que esse meu filho é problema, mas também não faço nada para corrigi-lo, para orientá-lo. Deixo, como se diz, a Deus dará. Então você não está sentindo isso ainda. Nós precisamos estar vigilantes o tempo todo, repito, para que não fiquemos com as frases de efeito, repetindo como se aquilo de tanto falar virasse verdade. Precisamos entender. Repito, Paulo teve de tudo, vivenciou tudo, do bom, do melhor e do pior.
com as maiores dificuldades. E mesmo assim, ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele estava se referindo ao lado espiritual da vida, a parte espiritual de cada um de nós. Sem desanimar, sem desânimo. Aliás, a palavra alma vem do latim anima. A parte espiritual de cada um de nós chama-se ânima. Então, desanimar é você desistir do lado espiritual. É você focar exclusivamente na materialidade. A gente precisa estar constantemente observando, atentos, policiando para que não cometamos esse erro. Para que não enveredamos por um caminho que vai tornar cada vez mais difícil a recuperação. Tudo posso naquele que me fortalece, desde que eu entenda, eu compreenda, eu vivencie, eu pratique e sinta isso como verdade do Evangelho de Jesus. Aí eu posso, aí eu poderei, sempre, qualquer que seja a situação. Por quê? Eu não estarei valorizando o que não é para ser valorizado. Muitos de nós vão em busca de felicidade sem saber exatamente o que a felicidade representa para cada um de nós. Eu vou contar para vocês uma coisa que me lembrei agora. Vocês já ouviram falar em Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça, espírita, portador de uma doença degenerativa, foi paralisando, chegou num ponto que ele não se mexia mais, vivia numa cama. Ele só falava e movimentava os olhos. E ele era expositor espírita, fazia palestras maravilhosas. Falava de Deus, de Jesus, do espiritismo, uma coisa extraordinária. Autor de livros. Daquele jeito. Os amigos levavam ele numa cama hospitalar, para baixo e para cima, para fazer palestra nas casas e tudo mais. Era assim que Jerônimo Mendonça vivia, por anos e anos e anos. Certa vez, reunidos, não sei se estavam visitando o Chico em Uberaba, alguma coisa assim, não me recordo agora exatamente a situação. Mas as pessoas conversando à sua volta, falando sobre felicidade. O que é felicidade para uns, para outros? Ah, eu só serei feliz o dia que meus filhos sossegarem, criar juízo. Essas coisas que a gente, bobo, pensa, né? Acho que a felicidade da gente está na mão dos filhos, na mão dos outros. Enfim, os comentários eram dessa natureza. Ah, eu só serei feliz quando eu conseguir comprar aquele apartamento tão sonhado, o meu sítio não sei das quantas. E assim vai. Aí alguém resolveu perguntar para Jerônimo Mendonça: Jerônimo, e para você? Ele falou: a felicidade para mim era poder virar de lado, porque eu só fico de costa, então minhas costas doem. Virar de lado. É mole? Por quê? Também para ele tudo podia naquele que o fortalecia. O fortalecimento para o entendimento e vivência do que é importante para ser vivido. A nossa espiritualidade. Nós nos esquecemos que estamos vivendo uma experiência física para crescimento espiritual. A gente acha que estamos vivendo uma experiência física para crescimento material. E não é. É para crescimento espiritual. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos. Sejamos muito gratos, nosso querido irmão Paulo, por essas palavras trazidas aqui hoje. Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar os olhos, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus e agradecer. Agradecer
a oportunidade dessa encarnação neste planeta azul, maravilhoso, essa escola bendita que é a vida. Agradecer a toda forma de ajuda que recebemos dos nossos irmãos, benfeitores do plano espiritual, que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, para que não nos desviemos do caminho reto que leva ao reino dos céus. Que sejamos gratos, principalmente aos nossos mentores, esse irmão dedicado, que está sempre ao nosso lado, nos orientando no nosso caminho de evolução espiritual. E saibamos sempre que quando estamos dispostos a seguir o caminho do bem, a seguir o Evangelho do nosso Cristo, que é um manual de instruções para a vida, o universo conspira a nosso favor. Quando colocamos o próximo antes de nós, a caridade, o trabalho e o amor, nos colocamos cada vez mais ao lado de Deus. Então, nesse momento, vamos meditar, vamos manter os pensamentos elevados, para que o benefício do passe possa nos harmonizar, nos equilibrar, trazendo tudo o que necessitamos. Que assim seja, graças a Deus.